Fala aí, galera aqui das redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, chegando aqui, né, com aquele vídeo maroto pra gente comentar tudo que rola aí no futebol brasileiro, futebol internacional e também nos demais esportes. Tá chegando aí o tão aguardado Campeonato Brasileiro, Brasileirão de 2023, que promete ser um dos mais disputados dos últimos anos e, quem sabe, até um dos mais difíceis e equilibrados de todos os tempos nessa história do Campeonato Brasileiro. Atrativos não faltam, clubes que viraram SAF, que passaram a investir mais, contratar mais jogadores, alguns de uma qualidade bem interessante, né? Então teremos muitas novidades pela frente. Uma delas que a gente pode comentar, que virou a grande sensação das últimas horas, foi Jorge Sampaoli comandando o Flamengo. Pois é, o técnico Vitor Pereira, que estava no comando desde o começo do ano, ele acabou sendo desligado em virtude de perder 4 de 5 finais que o Flamengo teve nesta temporada. Aí tem Taça Guanabara, tem Supercopa do Brasil, tem Recopa Sul-Americana e tem a final do Campeonato Carioca, além da eliminação na semifinal do Mundial de Clubes para o Al Hilal. Diante desses insucessos, além do mau relacionamento que ele tinha com boa parte do elenco, sobrou mesmo para o Vitor Pereira dar adeus. E no seu lugar, Jorge Sampaoli. Muita gente, principalmente a torcida do Flamengo, esperava por Jorge Jesus mais uma vez, tudo. Porém, a questão de prazo, de tempo para ele poder dar uma resposta, se vai querer realmente ou não, isso aí acabou, de uma certa forma, para alguma ala do Flamengo, gerou insatisfação. Então, por isso, já teve a conversa adiantada com o Sampaoli, que era o outro candidato, acabou acertando, e o Sampaoli vai ficar até 2024. E isso, claro, se ele conseguir cumprir o seu trabalho e, claro, o Flamengo também fizer a sua parte. No futebol brasileiro, somando Santos e Atlético Mineiro, o Sampaoli conseguiu 61 vitórias, 23 empates e 25 derrotas. Não conseguiu ser campeão aqui em solo brasileiro, chegou a ser vice-campeão em 2019 com o Santos, né, perdendo apenas para o Flamengo da época do Jorge Jesus. E em 2020 acabou perdendo a final, perdendo o título brasileiro para a equipe aliás, foi o terceiro colocado, né? Essa que é a verdade. Terceiro colocado em 2020 com o Atlético Mineiro. O campeão foi o Flamengo, o segundo colocado foi o Internacional. E aí fica agora a expectativa, né? O Sampaoli, que a gente sabe, é um técnico que gosta de jogar pra frente, é um técnico que sai pro jogo, é estilo ofensivo, como o torcedor tanto espera, principalmente do elenco do Flamengo que tem, né? Agora tem a questão temperamental dele. Sabemos que o Sampaoli não é um técnico dos mais pacientes, dos mais pacíficos. E se alguém quiser tirar alguma satisfação com ele, fazer alguma gracinha ou o que for, aí, meu amigo, se prepara, porque o Sampaoli não vai deixar barato. Isso aí vale para alguns jogadores da equipe do Flamengo. E o Flamengo, mais uma vez, vai ser um dos candidatos ao título do Campeonato Brasileiro. Claro, vamos aguardar aí as 38 rodadas. E aqui a gente vai fazer aqui um panorama sobre qual equipe que vai brigar pelo título, qual equipe que vai brigar por Libertadores, qual que vai para a Sul-Americana e qual que vai brigar para não cair, principalmente aqui no futebol de São Paulo. Começando, claro, pelo atual campeão brasileiro, a Sociedade Esportiva Palmeiras, que mais uma vez é candidata ao título do Campeonato Brasileiro. Explica-se. O Palmeiras, é verdade, não tinha feito assim contratações bombásticas e tudo, tinha perdido inclusive o Danilo e o Gustavo Scarpa. Ainda assim, o time conseguiu manter um foco, conseguiu manter um equilíbrio de jogo. E isso acabou sendo importante na questão tática. O Palmeiras soube ser sólido, soube ser dominante no Campeonato Paulista inteiro. Tá certo que teve o susto contra a equipe do Água Santa, porém não teve dúvidas. Ganhou com sobras, mereceu o título, mereceu ser campeão e chega agora mais uma vez na questão de ser favorito ao título. O que o Campeonato Brasileiro prega? Não é somente ter um elenco bom, ter um time fortíssimo, é ter um elenco bem variado com o qual o técnico, caso perca um titular, o reserva chegue e dê conta. E isso, pelo menos até o momento, o Palmeiras tem conseguido demonstrar. A gente, inclusive, está vendo alguns jogadores que antes eram questionáveis, agora estão conseguindo dar conta do recado. Exemplos do Gabriel Menino, que
antes era visto com uma certa desconfiança, mas agora nessa temporada conseguiu recuperar o bom futebol e agora virou peça indispensável. O Flaco Lopes, que também era muito questionado, começa a desencantar, começa a fazer gols, vai ser uma peça bem importante ali para substituir principalmente o Rony, né? Então o Palmeiras é sem dúvida o time a ser batido, o principal candidato ao título. Os outros que eu posso citar, eu vejo o Fluminense do Fernando Diniz, é um time que joga bem agradável, joga para cima e diferente do que acontecia nos últimos anos, vemos um Fluminense mais maduro, um Fluminense mais preparado e já com um time pronto. A questão é o elenco. Será que o elenco vai aguentar 38 rodadas diante que tem Libertadores da América, tem Copa do Brasil? Será que vai aguentar isso? Se conseguir manter esse foco, eu vejo na minha visão o adversário que o Palmeiras terá pela frente ali, junto com o Atlético Mineiro, com o Eduardo Cudê, que embora ainda não tenha mostrado todo o seu futebol, todo o potencial que sabemos que o Atlético Mineiro é um time fortíssimo, um time cheio de qualidade e com certeza vai dar trabalho. A questão é o Atlético poder acertar a sua identidade de jogo, acertar o seu elenco, acertar algumas peças que ainda estão deixando um pouco a desejar, principalmente ali na questão da criação do meio de campo. Vejo assim que esse é um dos efeitos do Atlético Mineiro, porém é candidato também ao título do Campeonato Brasileiro. E claro, o Flamengo, né, diante do elenco que tem, as campanhas que vem feito, né, tá certo que teve uma certa instabilidade, né, perdendo todos os títulos que disputou, começou muito mal a Copa do Brasil, perdendo para o Maringá no placar de 2-0. No entanto, o Flamengo nunca pode ser descartado. Eu vejo assim que ele vai ter mais trabalho para poder se reerguer, principalmente com o Sampaoli. No entanto, é um time de chegada, é um time de que vai poder justificar o seu favoritismo de também entrar ali nas cabeças pelo título. Então eu vejo, para muita gente que diz, o Palmeiras é o absoluto, vai ser o campeão disparado, não é bem assim. O Palmeiras sim é o principal favorito, essa é a verdade. Porém, não vai ser tão fácil assim essa disputa. Eu vejo que o Fluminense, o Atlético Mineiro, o Flamengo, fora também outras equipes como o Grêmio, Fortaleza, Internacional, o Corinthians também, podem incomodar um pouco a equipe do Palmeiras nessa busca aí pelo título do Campeonato Brasileiro. Em relação aos paulistas, eu acabei mencionando o Corinthians eu vejo que é um candidato assim a brigar por Libertadores, mas não de uma maneira direta assim, por exemplo, G4. Eu vejo que pode ficar ali em quinto, sexto lugar por conta ainda da questão do elenco. No papel, o time principal é muito bom, é verdade. Só que tem aquela questão da idade. Se os jogadores vão aguentar jogar tanto tempo assim, se eles vão poder conseguir ter esse tempo de poder jogar, né? Que a gente já viu que alguns jogadores, infelizmente, acabam lesionando com uma certa frequência. O que não é certo, o que não é normal. E é necessário que o Corinthians faça contratações pontuais, assim, que possa dar um sustento, dar uma rejuvenescida e uma fortaleza a mais nesse elenco para poder brigar aí pela Libertadores da América. Outro time paulista que eu vejo que pode chegar, principalmente, pode beliscar uma vaga de pré-Libertadores ou uma Sul-Americana, é o Red Bull Bragantino. Eu vejo o Bragantino com o Pedro Caixinha com uma ideia de jogo, com uma proposta, com uma mentalidade assim de jogo. Não é um elenco assim dos vistos assim como o mais rico, o mais como é que eu posso dizer, o mais estrelado, porém é um time que joga bem, é um time que joga de uma maneira mais sólida, é um time que vai dar trabalho também nesse Campeonato Brasileiro. Eu vejo, vai brigar ali por uma pré-Libertadores ou por uma vaga na Sul-Americana. E agora a briga para fugir do rebaixamento. Eu coloquei dois paulistas nessa parada: São Paulo e Santos, principalmente o Santos Futebol Clube. Os dois times, tanto São Paulo como o Santos, não vêm apresentando um futebol de confiança ao seu torcedor. Os dois times, São Paulo, embora tenha conseguido trazer mais jogadores do que o Santos, conseguido contratar, mas não tem sido peças que tenham dado confiança ao torcedor. São jogadores assim que não conseguem dar um novo ritmo, uma melhora significativa no elenco. É uma situação, de uma certa maneira, problemática para o técnico Rogério Ceni, que
vai ter tempo ainda para poder trabalhar, embora esteja em Copa do Brasil, em Copa Sul-Americana, mas é uma questão que o São Paulo tem que tratar, além de uma situação preocupante, que é departamento médico. Jogadores como o Caleri e como o Galo, que sofreram, vai demorar ainda para eles poderem retomar a boa forma, retomar um bom jogo, e isso aí é um problema para o técnico Rogério Ceni. Fora também que o time do São Paulo, a maneira como joga, não vem agradando. No Campeonato Paulista, a eliminação precoce que acabou tendo no Paulista para o Água Santa foi preocupante, porque o time não apresentou um futebol de imposição, um futebol agradável, um futebol ofensivo. Foi preocupante. E no duelo na Copa do Brasil contra o Ituano, a gente viu um São Paulo também muito ruim, assim, erros de passes bobos, digamos assim, né? Muito precoces, foram falhas grotescas que deixaram o torcedor são paulino assustado, apavorado. Essa que é a verdade. E o Rogério Ceni vai ter que consertar muito isso. E o Santos, bom, tá certo que o Santos trouxe a leva do Água Santa, né? Trouxe 3 jogadores da equipe do Água Santa para tentar dar uma equilibrada, para tentar dar um corpo a mais nesse time. O Santos até vem conseguindo resultados positivos nesses últimos jogos, por exemplo, na estreia da Sul-Americana, na Copa do Brasil, vem conseguindo umas vitórias, só que são adversários que não tem aquele peso, e ainda assim o Santos, mesmo com as vitórias, não conseguiu convencer o torcedor necessariamente, né? E o torcedor teme que é o seguinte, que no Campeonato Brasileiro a pegada vai ser diferente, com mais equipes grandes na disputa, né? Além do Palmeiras, Corinthians e São Paulo, aqui no futebol paulista, tem ainda Grêmio, Inter, Atlético Mineiro, Fluminense, Atlético Paranaense, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco, Bahia e o Fortaleza. Então são adversários que o Santos tem que abrir os olhos, vai ter que melhorar muito. A gente espera que estes reforços que chegaram do Água Santa possam acrescentar, possam dar uma solidez a mais nesse time santista, para que possa fazer um campeonato, se não o mais primoroso, para brigar para ser campeão, ou brigar por Libertadores direto de fase de grupos, mas que faça uma competição mais segura, uma competição mais amena, sem maiores sustos ao torcedor santista, né, que está celebrando nessa semana 111 anos de existência, está prestes aí a começar nas obras de uma arena e não pode ver o time começando 2024 numa Série B de Campeonato Brasileiro. Eu vejo que dentre esses times, quem vai ter mais trabalho dentre os paulistas é o Santos, que vai ter muito mais dificuldade. A gente espera que o Odair Helma consiga ter tempo de poder melhorar, consiga aperfeiçoar o seu trabalho, para que a gente veja um Santos pelo menos mais competitivo. Essa é que é a expectativa. E para você, torcedor, quem vai ser o campeão brasileiro? Quem vai brigar por Libertadores? Quem vai para a Sul-Americana e quem vai cair? Eu quero ver os seus comentários aqui abaixo, aqui na linha dos comentários aqui do YouTube, do Instagram, do LinkedIn também, tá? Até mais!